Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não sei. Que piada velha. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram no título, hoje o trabalho vai ser sobre radioatividade e por que a professora quis. Vou tentar resumir tudo, porque senão o vídeo vai ficar enorme e óbvio, mas enfim, nesse vídeo eu vou tratar de alguns pontos sobre a radioatividade, mas não são os mesmos que estão no texto escrito, até porque não teria sentido em eu falar a mesma coisa de duas formas diferentes. É verdade. O que tá no texto é a professora que vai ver, e o que vou falar no vídeo vai ser mais como um complemento e algumas curiosidades. Então, eu juntei uma pesquisa aqui, umas músicas, um programa de edição, criatividade, longas horas no computador, de madrugada, pra variar. Um programa que faz a voz que vos fala e voilá, temos o nosso vídeo. Eu não sei se eu lembrei de explicar como eu faço os vídeos antes de começar a apresentação, porque, convenhamos, agora deve ser umas 8 horas da manhã, mas vou explicar bem brevemente, principalmente para a professora que provavelmente não está acostumada a esse tipo de vídeo, que é bastante comum no YouTube, por exemplo, e deve ter ficado. O que tá acontecendo, no começo? Bom, eu não pego feito da internet, óbvio, mas eu uso muito a internet para juntar o material para fazer o vídeo. Eu faço ele no editor de vídeo profissional, porém, eu só sei o básico, essa voz aqui que tá falando é feita num outro programa, ou seja, não é de uma pessoa física, eu só escrevo o texto e o programa reproduz com essa voz que eu escolhi para falar. É por isso que algumas palavras saem meio bugadas, porque o programa é meio burro. Hey! Seu ingrato. I have crippling depression. Então, eu salvo o arquivo em áudio e jogo no editor como sendo a faixa principal, ou seja, tudo que eu fizer vai ser em volta desse áudio, e o conteúdo vai ser acompanhando o que está sendo falado, claro. Então, toda a parte visual que vocês veem é feita totalmente separadamente. Enfim, eu pego o áudio, penso em alguma coisa para ilustrar, pesquiso, baixo e jogo no editor, tipo os memes e esse universo que está de fundo, por exemplo. Esse aqui ó, bem aqui, conseguem ver? Bem ali. Sumiu! Então basicamente, toda a fonte de pesquisa eu faço na internet. Por fim, professora tem algumas piadas ou coisas que não vai entender, que eu coloco no meio do vídeo, para descontrair, tipo essa cabra aqui. Não. Mas é só para o vídeo não ficar sério demais e para não deixar alguém desinteressado dormir. Pois é, eu sei que não precisava falar isso, e enrolei um pouco já, mas é só por curiosidade, caso alguém queira saber de alguma coisa, inclusive você professora, pergunta no final. Agora sim, vamos começar. Também não. Eu disse que não ia falar sobre os tópicos do texto escrito, mas não dá para ignorar alguns importantes, senão vocês ficam perdidos, como o tópico que diz o que é radioatividade. Então, afinal, o que é radioatividade? A radioatividade é definida como a capacidade que alguns elementos instáveis possuem de emitir energia sob forma de partículas ou radiação eletromagnética. Eu sei, parece algo muito complicado, mas vamos ver se até o final vocês entendem um pouco melhor. Nem todos os átomos são radioativos, mas os que recebem essa definição se caracterizam por emitir partículas radioativas, radiação, numa busca constante para se tornarem mais estáveis. Um elemento pode emitir radiação, independente de seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e de fatores químicos, temperatura e pressão em que se encontra, como por exemplo, o urânio-238. Este isótopo, espero que lembrem o que é isótopo. Isótopo, estando em qualquer estado físico ou mesmo ligado a outra espécie e sempre será, um elemento radioativo natural que emite radiações, sabe por quê? Não sei. Não sei. A radioatividade está relacionada diretamente com o núcleo atômico.
Os isótopos radioativos mais comuns são urânio 238, urânio 235, césio 137, cobalto 60, tório 232 e muitos outros, sendo todos fisicamente instáveis e radioativos, ou seja, possuem uma constante e lenta desintegração. Isótopos radioativos liberam energia, radiação, através de ondas eletromagnéticas, raios X e raios gama, ou partículas subatômicas em alta velocidade. O contato da radiação com seres vivos pode causar diversos males, por exemplo, o câncer no ser humano. Ou, você pode se tornar o Hulk. Brincadeira, não tentem isso em casa, as chances de dar errado é de 101%. Agora vou falar um pouco sobre quem criou a radiação. Os estudos sobre a radioatividade tiveram a colaboração de uma dama do século XIX, o nome dela era Marie Sklodowska, eu não sei pronunciar isso. Essa cientista realizou experimentos sobre a radiação a partir do elemento urânio. Ela utilizou da linha de raciocínio do físico francês Antoine-Henri Becquerel, que percebeu que o sal de urânio emitia radiações. Este sal era o sulfato duplo de potássio e uranila. Isso que tá na tela é a fórmula do sulfato duplo. Marie constatou que Antoine-Henri propôs através de intensos estudos envolvendo urânio. Esse elemento foi classificado como radioativo e a partir daí ainda descobriu dois novos elementos radioativos, o rádio e o polônio. Inclusive o nome deste último foi em homenagem à terra natal de Marie, a Polônia. Os trabalhos de Marie lhe renderam 2 prêmios Nobel, um de física em 1903 e outro de química em 1911. Aliás, ela foi a única pessoa a alcançar o mérito de ser premiada em 2 categorias diferentes. Marie nasceu na hora e no lugar errado para uma mulher incrivelmente inteligente que queria cursar uma universidade. Na Polônia do século XIX as mulheres eram proibidas de elevar seus estudos, mas Marie não desistiu de seus sonhos e se mudou para Paris para estudar em uma das faculdades mais conceituadas da época, a Sorbonne. Alguns anos mais tarde ela foi a primeira mulher a ministrar aulas nessa universidade. Com a ajuda do marido Pierre, que era físico, Marie explorou um mineral chamado pechblenda, descobriu os 2 novos elementos já citados, e inventou o termo radioatividade. Foi a partir daí que se intensificaram os estudos neste assunto. As contribuições de Marie para a química e física ficaram famosas e por isso ela é chamada de mãe da radiação. Não dá para falar em radiação e não comentar sobre alguns casos que ficaram famosos no mundo todo, em prol de acontecimentos desastrosos causados pela radiação nuclear. Vou falar um pouco sobre um deles. É o caso de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, ocorreu na Ucrânia o pior acidente nuclear da história. Causado por falha humana, o acidente aconteceu por problemas em hastes de controle do reator, que foram mal projetadas, e por erros no manuseio da máquina. Dentre as consequências do acidente cita-se a poeira radioativa, que tomou conta do local, e a contaminação dos seres viventes da região. Na madrugada do dia 26, a equipe responsável pelo plantão aproveitou o desligamento de rotina da unidade 4 para realizar um experimento que buscava verificar o que aconteceria com as bombas de resfriamento se houvesse interrupção de energia, mais especificamente, no momento do intervalo entre a interrupção e a ativação dos geradores de emergência. As bombas de resfriamento assumem um importante papel em uma usina nuclear, pois consegue bloquear o aumento das temperaturas dos reatores, local que armazena o combustível nuclear, impedindo assim trágicas consequências. Para tal experimento, a equipe desligou o sistema de segurança da unidade para evitar que houvesse interrupção de energia no reator e ainda reduziram a capacidade de energia do reator em 25%, o que motivou o acidente. A queda de energia foi maior do que a planejada, fazendo com que a equipe agisse rapidamente para reverter a situação. Porém, uma grande onda energética foi criada e o reator emergencial não funcionou para impedir a mesma. O crescimento acelerado de energia fez com que os reatores recebessem energia em quantidade maior do que suportava, causando uma grande explosão de 2000 graus de temperatura, o que impulsionou o incêndio do grafite existente, que moderava os nêutrons no reator. O grafite por muitos dias permaneceu queimando, fazendo com que inúmeras tentativas de cessar fogo e impedir mais liberação de material radioativo fossem em vão.
Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas mortas em consequência do acidente e nem a quantidade de radiação liberada, pois as estatísticas das autoridades soviéticas foram distorcidas com o intuito de ocultar a real situação do problema. Após o acidente foi construída uma estrutura de concreto e aço sobre o local acidentado e contaminado, o que recebeu o nome de sarcófago. O sarcófago tem a finalidade de impedir a liberação dos 95% do combustível nuclear ainda existente no local. Hoje, é extremamente proibido se aproximar, com uma distância de quilômetros de Chernobyl, pois ainda há radiação lá, que demorará anos para se desintegrar. Qualquer pessoa que ficar por muito tempo lá, seja por turismo ou qualquer coisa, tem chances até mesmo de morrer ou de no mínimo receber graves doenças. Faleceu. Por fim, vou citar brevemente alguns malefícios e benefícios da radioatividade. Benefícios: esterilização de materiais médicos, ajuda no diagnóstico de doenças, e também pode fazer com que os alimentos aumentem sua durabilidade. Malefícios: a dose ou ingerimento excessivo pode provocar a destruição das células. O lixo nuclear gerado nas usinas é muito grande, e a água usada para resfriar o vapor volta para sua fonte natural, causando poluição térmica nos rios. Enfim, acho que é basicamente isso. Espero que tenham entendido mais ou menos sobre esse assunto e... E aí, galera, gostaram? Muito bom, muito bom.